Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o evangelista Monaelton Gonçalves e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de discipulado para os novos convertidos. Hoje a gente vai trabalhar a lição de número 2, o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. O texto bíblico que serve de base está em Romanos capítulo 2, versículos 17 ao 24. Os irmãos leiam este versículo, este texto, porque é a base para a nossa lição de hoje. Então, vamos lá. A título de introdução, nós precisamos entender que a nação de Israel, o povo hebreu, eles foram escolhidos por Deus para serem uma espécie de sacerdócio, representantes de Deus para as demais nações da terra. E nós vamos ver que no decorrer desse processo houve algumas falhas por parte da nação de Israel em cumprir o seu chamado divino para o sacerdócio. Paulo vai dizer aos Romanos, lá no capítulo 11, que devido a essa falha de Israel, essa rejeição divina do povo hebreu de Israel, a igreja do Senhor ela foi enxertada nessa obra. Então nós vamos percorrer aqui desde o início do surgimento do povo de Israel, do chamado da nação de Israel, até a queda da nação de Israel, para nós entendermos como se deu esse processo. O primeiro ponto, ele fala acerca do chamado de Abraão. Logo depois do dilúvio, alguns séculos depois, para ser mais sincero, Deus ele escolheu Abraão como o primeiro dentro de uma nação idólatra em Ur dos Caldeus, e Deus ele chama Abraão para ser um povo diferente, para a partir de Abraão Deus fazer uma nação diferente, aquilo que estava no coração de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 12, você vê Deus chamando Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu hei de te mostrar. E Abraão obedece ao Senhor, e ali começa o surgimento da nação de Israel, que estava em Abraão ainda. Deus disse que a partir dele faria uma grande nação. Como eu falei para vocês, depois da decepção divina com o mundo antediluviano, com o mundo dos dias de Noé, a Bíblia diz que a saturação do pecado do povo cheirava mal, chegou no limite da suportabilidade de Deus. Então Deus decide trazer o primeiro grande juízo universal, o primeiro grande juízo universal sobre a humanidade. O segundo juízo universal nós vamos ver na segunda vinda do Senhor Jesus, mas é para uma lição mais adiante. Então, nos dias de Noé aconteceu o primeiro grande julgamento de caráter universal da humanidade, através do dilúvio, das águas do dilúvio que destruíram toda a humanidade. Depois que baixaram as águas da descendência de Noé, não bastou poucas gerações para o povo continuar na sua corrupção, de tal maneira que Deus disse que a inclinação do coração do homem era má desde sua meninice. Então o mundo começou a se deleitar no pecado novamente. Então Deus ele chama Abraão com uma promessa de, a partir de Abraão, fazer um povo diferente. E Abraão sai da sua parentela, e em Abraão começa este processo para uma nova descendência, uma nova linhagem de povo de Deus. Vale frisar ainda, eu vi aqui na lição, que antes de Abraão, ainda entre Noé e Abraão, o ápice para Deus decidir chamar Abraão e fazer dele um povo escolhido, uma nova geração, o ápice foi ali em Gênesis 11, com a Torre de Babel. Naqueles dias não existiam essa diversidade de línguas, essa diversidade cultural. Toda a humanidade falava uma língua só. E Nimrod,
um dos descendentes de Noé, ele decide construir uma espécie de torre, um zigurate, que ficou conhecida como Torre de Babel, para que as pessoas se ajuntassem e dominassem o mundo a partir dali, e contrariassem assim a palavra de Deus, pois a palavra de Deus era que o povo se espalhasse pela face da terra e povoasse toda a terra. Nirod, com a construção do seu zigurate, Torre de Babel, ele decide se rebelar contra a vontade divina mais uma vez. Então, ali nós observamos um grande cataclismo, uma grande catástrofe cultural, porque ali Deus divide as línguas, porque era a única maneira de espalhar aqueles povos por toda a face da terra. Lembrando que os propósitos de Deus, eles sempre se cumprirão na história da humanidade. Eu costumo dizer que a história da humanidade, ela não é cíclica, mas ela é linear, é uma linha. Ela teve um começo, teve um meio e caminha para um final. E o Senhor está no controle de ponta a ponta. Quem sustenta as pontas dessas linhas da história da humanidade é o próprio Deus, que por mais que os homens tentem se rebelar contra a vontade de Deus, como disse Jó 42, os decretos do Senhor sempre são cumpridos. Deus sempre cumpre a sua vontade. E aqui Deus fez essa manobra, por assim dizer, confundiu as línguas, de maneira que houve a repartição de idiomas. Nem todos mais conseguiam se comunicar entre si. E aqui já serve até uma aplicação: quando não existe comunicação, não tem como ficar junto. Então eles se espalharam por toda a face da terra. E Deus, desses que se espalharam, eles formaram cidades por todo o mundo antigo. E numa dessas cidades, em Ur dos Caldeus, morava um descendente de Sem, filho de Noé, chamado Abrão. E Deus, ele chama esse Abraão para fazer diferente. Chama Abraão para, a partir dele, fazer um povo escolhido, uma nação sacerdotal que representasse Deus para as demais nações do mundo. Notem que não é estranho a natureza de Deus. Ele escolheu uma pessoa, um povo, para dentro de outro povo formar um povo. Foi assim que ele fez com Abraão. Depois foi assim que ele fez com os hebreus lá no Egito. Do meio de um povo pecaminoso, Deus cria um povo santo, os hebreus. E é assim que ele faz com a igreja, uma representatividade da igreja. Israel, os hebreus no Egito, representam a igreja do Senhor. No meio de um mundo corrupto, Deus tem a sua igreja santa e imaculada. Então vamos lá. A formação do povo santo e do reino sacerdotal. Depois de Abraão, Abraão teve um filho, Isaque, e de Isaque vieram dois povos, Esaú e Jacó, dois grandes príncipes, filhos de Isaque. E nós vamos ver que Esaú, ele era mais voltado para as coisas do mundo, um caçador nato, enquanto Jacó era um homem mais apegado com a sua mãe, era uma pessoa mais caseira. E apesar deles serem gêmeos, Jacó, ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Então quem saiu da madre primeiro foi Esaú. Quem teria o direito de primogenitura seria Esaú, por questão de alguns segundos, não é? Mas em um dia fatídico, Esaú chega de uma caça com muita fome, e Jacó tinha preparado um guisado, uma sopa de lentilhas. E aí Esaú, faminto, diz: me dá. Aí ele negocia: só se tu me der teu direito de primogenitura. E aí Esaú, com fome naquele momento, não raciocinou, diz: de que me servirá o direito de primogenitura se eu morrer de fome? Então ele vende o seu direito de primogenitura por um prato de sopa, de lentilhas. Então aqui cabe uma aplicação. Muitas vezes, para nós satisfazermos necessidades imediatas, nós acabamos negociando aquilo que é inegociável, negociando princípios que não têm valor, como a nossa fé, a nossa santidade, a nossa moral. Então, em momentos
de extrema necessidade, vamos fazer que nem o Senhor Jesus Cristo lá no deserto. Jesus, depois de 40 dias, teve fome, e aí ele foi tentado pelo diabo nas suas necessidades básicas. O diabo pede para ele transformar pedras em pão, mas Jesus mostrou como sair dessas ciladas. Se Esaú fracassou, nós temos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, não fracassou. Jesus, ele rebateu com a palavra de Deus. E aí, a partir dali, voltando para o texto, Jacó, como primogênito, começa-se a se desenhar uma linhagem. Ali de Jacó forma um grande povo. De Jacó vem 12 filhos. Se Isaac só teve 2, Abraão 1, e aí já começou a aumentar progressivamente. Jacó, ele teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. E aí estava dando cabo ao cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão, de fazer de Abraão uma grande nação. E aí, aquele povo que durante muito tempo foram tribos nômades, foram até escravizados por algumas nações, eles, com as 12 tribos, eles acabam indo parar no Egito. E ali eles se tornam escravos mais uma vez, e você pode até pensar que a palavra de Deus, ela ia encontrar um obstáculo ao seu cumprimento ali. Eita, os hebreus agora caíram nas mãos dos egípcios. Não tem mais como cumprir-se a promessa de Deus na vida de Abraão, pois a sua descendência está escravizada no Egito. E ali por pelo menos 4 séculos eles ficaram escravizados ali no Egito. E aí Deus levanta Moisés, não é? O grande libertador do povo de Deus. E Deus levanta Moisés, e nós conhecemos ali o duelo não entre Moisés e Faraó, mas entre Deus e o diabo ali. Através das 10 pragas, Deus demonstrou seu poder sobre a natureza, sobre a vida, sobre a morte, sobre os acontecimentos da humanidade. E Faraó liberta o povo, e aquele povo, eles passariam agora um período de depuração, um período de 40 anos no deserto. Esse período de 40 anos, ele foi fundamental na vida do povo hebreu, no povo de Israel, para que eles pudessem se libertar dos 4 séculos que eles passaram no Egito. Tem um filósofo italiano, Leonardo Boff, ele dizia assim: minha cabeça pensa a partir de onde os meus pés pisam, para dizer que o contexto, o ambiente que a gente está inserido, ele acaba influenciando nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de agir. Então, o terreno que o povo passou ali 4 séculos, Egito, era um povo idólatra, politeísta, altamente voltado para prazeres carnais. Então Deus usou esse período de 40 anos no deserto como período depurador, o deserto como um ambiente para moldar o caráter do povo de Deus ali. E aí começa a história do povo hebreu. A gente vai ver ali que no deserto Deus lhe entrega leis, e essas leis, elas serviriam para esse propósito de formar o caráter do povo, para estabelecer um relacionamento entre o povo e agora um único Deus, e não mais o politeísmo, as várias divindades lá do Egito. Então o povo começa a se educar ali. É no deserto também que Deus oferece o decálogo, os 10 mandamentos. É no deserto também que Deus estabelece o sacerdócio, que Deus cria a figura do tabernáculo, que é uma espécie de protótipo do templo que haveria de ser construído mais na frente. E aí nós vamos dar continuidade aqui. O fracasso de Israel em representar a Deus. O fracasso de Israel em representar o que significava o governo do povo de Deus. Israel, como eu disse a vocês, diferente das demais nações da terra, ela foi chamada para ser singular. Todas as nações tinham seus líderes,
tinham seus reis, tinham seus príncipes. Porém, quando Deus institui a figura do sacerdote em Israel, e aqui cabe a gente fazer essa distinção, existiam duas figuras importantíssimas em Israel. Eram o sacerdote e o profeta. O profeta, ele era de cima para baixo, representava Deus diante do povo, era a vontade de Deus. Por isso não é incomum você ver o profeta Jeremias dizer: assim diz o Senhor, porque ele recebia de Deus e passava para o povo. E tinha também a segunda figura, a figura do sacerdote. O sacerdote, por sua vez, era de baixo para cima, representava o povo diante de Deus. O sacerdócio, que tipifica Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, era uma espécie de intercessor entre Deus e os homens. Então ele oferecia, criou-se no deserto também, lá você vai ver em Levítico o sistema sacrificial. Os sacrifícios eram feitos ali pelos sacerdotes para encobrir o pecado do povo diante de Deus, para que o povo fosse aceito diante de Deus. Só que esse sacerdócio, ele era para ser não de caráter nacional, não apenas entre os hebreus, entre os israelitas, mas esse sacerdócio da nação de Israel era para ser um sacerdócio mundial. Eles eram para representar Deus diante de todas as nações da terra. Porém, eles começaram a falhar. Depois da morte de Moisés, Josué ascende ao comando da nação dos hebreus. E logo após o envelhecimento e morte de Josué, nós vamos ver lá no livro de Juízes. O livro de Juízes vai dizer que faltava um rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo ao seu coração. E a gente sabe que Deus fala através de Jeremias que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, né? Então eles faziam o que estava no seu coração, o que achava certo. Em outras palavras, lá em Juízes, no capítulo 2, a partir do versículo 10, diz que após a morte de Josué e dos anciãos que conviveram com Josué, levantou-se uma geração que não conheceu a Deus, nem os feitos de Deus pela nação. É aquilo que a gente fala. A sociologia diz que basta 3 gerações para uma geração se esquecer totalmente da outra. Então, morreu Moisés, morreu Josué e os anciãos. Então a terceira geração que nasceu já não sabia mais nada da libertação do Egito, das 10 pragas, da caminhada no deserto. Esqueceram-se de tudo, da abertura do Mar Vermelho, da abertura do Jordão, da queda das muralhas de Jericó. A coisa pior do mundo que pode acontecer a uma pessoa é a falta de memória, de agradecimento, de gratidão a Deus por tudo que Deus já fez. Se você achar algum dia que não tem do que se alegrar, que não tem pelo que agradecer, olha para trás as tuas pegadas e vê o que Deus já fez por você. Olhemos para trás e vejamos o que Deus já fez por nós. Então, a nação que foi chamada para ser um povo sacerdotal para as demais nações da terra, eles começam a fracassar. E como foi que fracassaram? Abandonando Deus, porque Deus lhes chamou para ser diferente. Não era para ter um rei, como eu disse atrás, há pouco momento, não era para ter um príncipe, era para ser uma teocracia, o governo de Deus. Deus era quem governava a nação. E quem era o intercâmbio entre Deus e o povo, entre o povo e o Deus? Era o sacerdote e o profeta. As figuras mais importantes na teocracia era o sacerdote e o profeta, porque o profeta trazia de Deus e falava para o povo. É necessário, a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. E o sacerdote, por sua vez, representava o povo diante de Deus. Não menos importante, o povo pecava,
e o sacerdote oferecia sacrifícios, colocava-se na brecha, como disse Ezequiel, entre Deus e o povo, para Deus não destruir o povo, e os sacrifícios eram aceitos, e assim o povo continuava. Porém, depois da morte desses dois grandes homens, Moisés e Josué, e a geração de Josué, o povo se esqueceu. O último dos juízes, Samuel, foi nos dias de Samuel que aconteceu a tragédia definitiva. O povo chega para Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 20 em diante. O povo chega para Samuel e diz: Samuel, nós estamos cansados dessa vida e nós queremos ser como as demais nações da terra. Ipsis literis, está escrito lá: nós queremos ser como as demais nações da terra. Coisa triste, irmãos, é quando nós queremos ser como o mundo. É quando o mundo serve de atrativo para nós, de tal maneira que a gente sente o desejo de querer ser igual a eles, apesar de termos sido chamados para ser diferente. E Samuel se atribula, chora, lamenta. E aí Deus conforta o profeta. Deus diz: não, Samuel, o povo não está rejeitando a ti, o povo está rejeitando a mim. Então ali o povo sai da teocracia, do governo de Deus, e entra na monarquia, governo do homem. Deus diz: olha, vocês sabem que o rei vai cobrar altos impostos de vocês. Vocês sabem que vocês vão trabalhar na terra e o rei vai pegar o que vocês plantarem. Vocês sabem que vocês vão ter filhas bonitas e os reis vão pegar para serem mulheres dele. E o povo: tá bom, mas nós queremos. Aí Deus diz: pois pode deixar, Samuel. E aí a gente vive um período de aparente paz e crescimento da nação. Samuel, ele unge o primeiro rei, Saul. Depois vem o segundo rei, Davi, e o terceiro rei, Salomão. Aí nesses três reinos nós temos um período de 120 anos. Cada um reinou 40 anos. Saul, depois Davi, depois Salomão. E aí vamos novamente para a síndrome da terceira geração. A terceira geração teve a de Davi, a de Salomão e a terceira, a de Roboão. Essa geração era uma geração fraca. Depois de 120 anos de reinado, eles conseguiram dividir o reino. Depois da morte de Davi, Salomão ascende o trono, mais 40 anos. Depois da morte de Salomão, seu filho Roboão ascende ao trono. E aí não tinha a mesma intimidade com Deus. O reino já era grande, estruturado, um templo gigantesco, luxuoso e majestoso. Eles acharam que não